Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a disciplina de neurofisiologia, tá certo? E a matéria vai ser transmissão sináptica. Pessoal, essa aula também vai ser dividida, eu imagino que eu vou fazer duas aulas sobre o mesmo tema, tá certo? Então a primeira aula eu estou pensando em falar sobre uns conceitos a respeito de sinapse e a sinapse elétrica, tudo bem que é um mecanismo mais simples da sinapse aí, então esses dois em um vídeo só vai dar um tempo legal, eu vou deixar os dois juntos, os conceitos e a transmissão sináptica elétrica, e o segundo vídeo eu vou fazer sobre sinapse química apenas, que é um mecanismo mais complexo, tem mais coisa a ser falado, convém deixá-lo sozinho em um vídeo, entendeu pessoal? Então, vamos lá. Galera, como de costume eu adoro contextualizar, né? Então acontece que lá no final do século XIX, aqueles neurofisiologistas, histologistas, os cientistas descobriram que as células do sistema nervoso central, elas são células especiais, não é mesmo, pessoal? Células responsáveis por transmitir, por fazer a transmissão de impulsos elétricos, não é? Que são verdadeiros bytes de informação, são informações elétricas que passam de células para outra, não é? A fim de monitorar, de criar uma rede de comunicação dentro desse sistema nervoso central, pessoal. Então, entendendo isso, esses cientistas pararam e falaram: meu Deus, se existe comunicação, se existe transmissão entre essas células, em algum momento essas células vão ter que fazer contato, elas vão ter que se encontrar para que esse impulso, para que a transmissão elétrica passe de um neurônio para outro. Não é mesmo, pessoal? Foi um raciocínio lógico. E acontece exatamente assim. Diante disso, pessoal, um cara deu nome a esse local de contato entre esses neurônios. Se esse rapaz tivesse nascido aqui no Brasil, o nome dele seria Carlos, mas acontece que ele nasceu lá no Reino Unido e a mãe dele deu o nome para ele de Charles, não é mesmo, pessoal? Charles Sheridan foi o cara que ele olhou esse espaço, olhou esse momento em que os neurônios se encontram e falou: isso é uma sinapse, pessoal. Então esse é o conceito de sinapse. Sinapse nada mais é que o local de contato entre neurônios. Tudo bem, pessoal? E Sheridan também criou o nome transmissão sináptica. Ele também deu nome à transmissão sináptica, que nada mais é que o avançar, que a transmissão da informação através da sinapse, que é esse local de contato entre essas células do sistema nervoso central. Beleza, pessoal? Então a gente já tem esses dois conceitos aí, sinapse e transmissão sináptica. Ok. Galera, acontece que a sinapse ela pode acontecer de algumas formas, né, de alguns tipos, e nós temos três aqui para a gente ver. A sinapse, pessoal, ela recebe o nome através do local em que o neurônio A conecta-se ao neurônio B, entendeu? Aonde o neurônio A se conecta ao neurônio B. Como que isso acontece? Por exemplo, pessoal, aqui eu tenho uma sinapse, tá vendo? Tem um neurônio em contato com outro neurônio. E o axônio desse neurônio A está em contato com o dendrito do neurônio B. A esse tipo de sinapse, pessoal, a gente chama de sinapse axodendrítica. Sinapse axodendrítica, tá certo, pessoal? Aqui eu tenho outra opção. O axônio do neurônio B está em contato com o soma ou corpo do neurônio C. A esse tipo de sinapse a gente dá o nome de sinapse axossomática. Certo, pessoal? Sinapse axossomática. Olha esse tipo aqui, pessoal. O axônio do neurônio C está em contato com o axônio do neurônio A. Essa sinapse a gente chama de sinapse axoaxônica. Axoaxônica, pessoal, tudo bem? Isso tudo é para facilitar os estudos, os exercícios dentro desse tema que se chama sinapse.
né? Por exemplo, se eu falar de uma sinapse axossomática, eu vou entender que o local de contato é um axônio ligado ao soma do outro neurônio, não é mesmo? O mesmo acontece com a axodendrítica, que são as sinapses mais clássicas, tá bom, pessoal? A maioria das sinapses acontece dessa forma aqui, ó. É o axônio de um neurônio ligado ao dendrito de outro neurônio, né? Nós já falamos isso em outras aulas, né? Que a informação sai pelo axônio e entra na outra célula, entra no outro neurônio pelo dendrito, não é mesmo? É o que a gente chama de sinapse axodendrítica, tá certo, pessoal? Vem comigo aqui. Então vamos lá, pessoal, sinapse elétrica. Pessoal, sinapse elétrica ela tem a ver com o movimento dos íons de uma célula para outra de forma a passar informação por causa desses íons, não é mesmo? Por causa da comunicação dessas células e dos mecanismos que tornam possível esse contato. Tudo bem, pessoal? Galera, a sinapse elétrica ela acontece e existe. É possível que a informação passe entre essas células por causa dessas proteínas que se chamam junções comunicantes, pessoal. Junções comunicantes. E acontece que o movimento e a existência dessas proteínas acontece de forma bipartidária. O que isso significa? A proteína da célula pré-sináptica, do neurônio pré-sináptico, ela tem que se fundir à proteína do neurônio pós-sináptico, de forma que essa fusão cria um canal iônico que torne possível a sinapse elétrica. Então olha para vocês verem, pessoal, vamos escrever isso aqui. A sinapse elétrica vai estar relacionada ao mecanismo que se chama junções comunicantes. Tá certo, pessoal? Junções comunicantes, também chamado de gap junctions, né? Usado na literatura inglesa. Gap junctions. Então, pessoal, essas proteínas elas se fundem, né? E acontece que as junções comunicantes são um complexo de proteína, na verdade, que são chamados de conectinas. Olha aqui, pessoal. Ó. Tá certo? E as conectinas, pessoal, elas são são partes desses canais. Na verdade, são 6 conectinas que formam a circunferência desse canal. Então essas conectinas do neurônio pré-sináptico se fundem às conectinas do neurônio pós-sináptico, né? As conectinas do canal do neurônio pós-sináptico, e elas fidelizam, elas tornam real esse canal bipartidário, tornando possível a passagem de íons por esses canais e, por consequência, a transmissão elétrica de um neurônio para outro. Tudo bem, pessoal? Então falamos de sinapse elétrica, a gente tem que entender que funciona, o mecanismo que torna possível a sinapse são as junções comunicantes, tudo bem? Também chamado de gap junctions, que são conectinas organizadas formando esse canal através da fusão de uma proteína com outra proteína. Tudo bem, pessoal? O espaço aqui, pessoal, de um neurônio para outro, ó, esse espaço aqui, ó, é de 3 nanômetros. E guardem esse valor, pessoal, que a gente vai ver que na sinapse química o espaço é muito maior do que esse, é mais ou menos 8 vezes esse valor, né? E a gente vai entender por quê e tudo mais. Então, pessoal, bom, os íons, vamos supor, teve um potencial de ação no neurônio pré-sináptico. Então os íons começam a se movimentar por essa membrana até que eles chegam aqui na zona ativa e eles passam para o neurônio pós-sináptico. E aí eles começam a se movimentar pelo outro neurônio e vão se movimentando até passar pelo outro neurônio e tudo mais. Isso acontece dessa forma, através dessas proteínas, junções comunicantes. Pessoal, é uma sinapse pouco comum dentro dos vertebrados, dentro dos humanos, né? E por que isso acontece? Acontece, pessoal, que a sinapse elétrica ela não consegue modular a informação que está sendo transmitida. Ela só consegue transmitir, tá bom? De forma clássica, vamos dizer assim. Do jeito que o neurônio pré-sináptico passa a informação, o neurônio pós-sináptico a recebe e a retransmite. Não existe modulação, apenas a transmissão fria e crua, tá bom, pessoal? E acontece que dentro do complexo neuronal do sistema nervoso central humano, a modulação da informação muitas vezes é necessária e nós vamos ver o porquê, né, em outras aulas.
Então, pessoal, vocês podem se perguntar, pô, se a sinapse elétrica ela é pouco interessante, ela é pouco comum, qual que é a função da sinapse elétrica em nós, nos seres humanos? E é uma ótima pergunta. Pessoal, a sinapse elétrica ela é extremamente rápida, tá bom? Podendo ser quase instantânea, muito mais, várias vezes mais do que a sinapse química, tudo bem? E eu criei uma fórmula, pessoal. Acontece que a instantaneidade sináptica gera sincronização celular. Anotem isso aí, tá? A instantaneidade sináptica gera sincronização celular. E por que isso é importante? Pessoal, vamos pensar no nosso coração, né? Que ele bate totalmente ritmado, não é? Todas as células que compõem o coração, elas têm que se contrair ao mesmo tempo para que o sangue passe pelas válvulas lá, bicúspide e tricúspide, né? As válvulas do nosso coração, nós aprendemos isso em anatomia, né? E flua de forma perfeita. Pessoal, a sincronização dessas células muitas vezes pode ter sido iniciada, isso lá no nosso período embrionário, por causa de uma sinapse elétrica. Acontece que a sinapse é tão rápida que no momento que o estímulo elétrico acontece no neurônio pré-sináptico, ele já quase acontece também no neurônio pós-sináptico, que é muito rápido. Então isso gera sincronização celular, faz com que todas as células estejam atuando na mesma frequência, da mesma forma. Tá bom, pessoal? Isso acontece por causa da sinapse elétrica, uma sinapse muito rápida, quase instantânea. Tudo bem, pessoal? Bom, isso é tudo sobre sinapse elétrica, pessoal. É a sinapse menos comum nos seres humanos, tá certo? A mais comum, que mais predomina em nós, é a sinapse química, que é tema do próximo vídeo. Tudo bem? Então a gente se vê lá. Até mais.